Olá pessoal, eu sou o Davi Marques e essa é a resolução da questão 142 da prova amarela do Enem de 2020. Bom, essa questão estava pedindo o seguinte: 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, mas sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é: o André ele sempre vai ter que andar para a direita ou para cima. Então, vamos pensar num caminho possível para ele fazer esse deslocamento, independentemente se ele passa ou não pelos pontos C. Então, ele vai passar aqui, por exemplo, para a direita, depois vai de novo para a direita, depois de novo para a direita, de novo para a direita, para cima, para cima, para cima. Caminho mais simples, né? Então, vou escrever aqui, ó, direita, 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 para cima e para cima. Esse é um caso. Bom, tem que ser esse caso? Não, pode ser um outro caso aqui, eu posso colocar de uma outra cor. Por exemplo, ele pode caminhar para cima, para a direita, para cima, para direita e para direita. Aqui ele andou primeiro para cima, depois para a direita, depois ele fez 2 movimentos para cima e 3 movimentos para a direita. Se eu vou contar todos os casos, todas as sequências aqui possíveis de caminhos que ele tem, sempre ele vai deslocar 4 para a direita e 3 para cima, não necessariamente nessa ordem. Mesmo esse caminho verde, por exemplo, ele andou 4 para a direita. Foi o segundo e os últimos 3 passos. E ele andou 3 para cima, o primeiro, o terceiro e o quarto. Então o que vai acontecer? Sempre que você for analisar um caminho, esse caminho necessariamente vai ser composto por 4 letras Ds e 3 letras Cs. Bom, agora, eu posso mudar de ordem essas letras. Quantas sequências diferentes eu consigo fazer com esses 7 símbolos, essas 7 letras, sabendo que 4 são iguais e outros 3 são iguais? Isso aqui é uma permutação de 7 elementos, com repetição de 4 e com repetição de outros 3. Se a gente fizer essas contas, isso aqui vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, aqui a gente pode simplificar 4 fatorial com 4 fatorial e a gente sabe também que 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, o valor, a quantidade de caminhos disponíveis é 35. Então, existem 35 maneiras do André sair da casa dele e chegar até a casa do Bernardo, independentemente se ele passa pela casa do Carlos ou não. Mas a gente não quer que ele passe pela casa do Carlos. Então, qual seria um caminho ruim? Um caminho ruim é aquele em que ele passa pelo C. Então, vamos considerar 2 caminhos, digamos assim, 2 sequências de caminhos. Se eu analisar esse caminho aqui, ele é um caminho que passa por C, beleza? Quais tipos de caminho passam por C? Aqueles caminhos que, se ele deslocar 2 para a direita e 2 para cima, independentemente da ordem, necessariamente ele chega em C. Então, aqui se eu pensar numa sequência do tipo DD, CC, ou qualquer ordem que você quiser, você pode testar, trocando aqui de ordem, vai necessariamente chegar no ponto C. Bom, mas ao fazer essa sequência, ele ainda não chegou lá na casa do Bernardo, né? Então, mesmo sendo uma coisa ruim, eu preciso contar quais são os caminhos completos. Então, eu tenho que imaginar aqui um outro caminho se ele continuasse, depois de passar pela casa do Carlos, continuando até a casa do Bernardo. Então, ele poderia fazer isso de que maneira? Ele poderia andar 2 para a direita e 1 para cima. Então, a sequência formada por esse bloquinho de 2 movimentos para a direita e 2 para cima, e esse outro bloquinho de 2 para a direita e 1 para cima, se acontecer essas duas coisas, vai ser um caminho que vai levar o André de A até B,
mas vai passar por C e eu não quero. Bom, de quantas maneiras, quantas sequências diferentes a gente pode fazer aqui? Usando o mesmo raciocínio de cima, eu tenho 4 letras, então é uma permutação de 4 elementos, dos quais 2 são repetidos e outros 2 são repetidos. Nesse caso aqui, é muito fácil contar, né? Só para treinar, é uma permutação de 3 elementos com repetição de 2. Você vai ver que essas continhas vai dar, no caso, 3, porque como só tem um C e as outras letras são iguais, significa que ele tem que ir para cima no primeiro movimento, no segundo ou no terceiro. Mas isso é só uma facilidade da questão, né? Um facilitador aqui nas contas. Mas vamos pensar o seguinte, como é que funcionam essas contas então aqui, ó? 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aqui eu tenho 3 fatorial sobre 2 fatorial. Bom, lembrando que eu coloquei uma multiplicação porque as duas coisas devem ocorrer, é o princípio multiplicativo. Então, se a gente continuar fazendo essas continhas aqui, a gente vai concluir que o primeiro caso dá 6, o segundo dá 3, então são 18 caminhos que ele faz de A até B, em que ele passa por C. Ou seja, num total de 35 caminhos, 18 deles não são bons porque acaba passando pela casa de C, do Carlos. Então sobram outros 17 caminhos em que ele não passa pela casa do Carlos. Bom, então a resposta é essa, letra C, 17. É uma questão bem batida em vestibulares. Quem estava estudando aí antes pode perceber. Aqui em cima tem um card para você acompanhar uma aula completa sobre esse assunto lá na sequência de aulas de análise combinatória. Bom, qualquer dúvida, qualquer coisa que você não entender, escreva aqui embaixo o que você achou da questão, se você acertou ou não. E qualquer dúvida também a gente pode resolver em outros exercícios. Ok? Bom, então aguardo vocês nas próximas aulas. Um abraço!